Você não sabe como deve iniciar uma redação do jeito certo? Tem dificuldade de encontrar as palavras ou as palavras que você precisa evitar para você mandar bem numa redação? Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como você deve iniciar uma redação de um texto dissertativo argumentativo, esse gênero textual que é tão cobrado no Enem, vestibulares, concursos públicos e também processos seletivos aí para quem está tentando um ensino médio em, por exemplo, escolas federais, tá legal? Trazendo também aqui não só estratégias que você precisa usar para você mandar bem na introdução, porque na verdade tudo tem a ver com estratégias, e também trazendo exemplos reais de casos reais de candidatos que alcançaram a nota máxima da redação, mostrando aí para você que na verdade tudo tem a ver com estratégia, técnica e, obviamente, conhecimento e prática. Vamos lá então dar uma olhada? Olá, seja bem-vindo ao canal, eu sou a professora Fabi Alencar, sua prof de redação, e aqui a gente aprende redação e português sem nenhuma complicação. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês que, na verdade, existe um passo a passo certo que você precisa seguir para você mandar bem numa boa introdução de um texto dissertativo argumentativo. Vamos lá aprender? Vamos lá então começar essa aula sobre como você deve fazer uma boa introdução de um texto dissertativo argumentativo, né? Se a gente está pensando ao iniciar uma redação, a gente está pensando nessa parte textual que é a introdução. E uma coisa que é fundamental você ter na sua introdução é a tese. E o que é a tese? Nada mais é do que o seu ponto de vista a respeito do tema. Existem temas que são polêmicos, que claramente existem pessoas que são a favor e outras que são contra. Você colocar isso já dentro do seu texto, dentro ali da sua introdução, ajuda o leitor a entender o seu direcionamento a partir da temática que você está escrevendo, tá legal? E aqui ele está pensando num texto dissertativo argumentativo de forma ampla, tá? Não estou querendo aqui trazer de forma mais apurada só sobre a redação Enem, porque a gente sabe que na redação Enem existem outras estratégias, outras questões que são avaliadas pela banca, mas aqui nesse vídeo é para mostrar um passo a passo de qualquer texto dissertativo argumentativo, seja para um concurso público, seja para o Enem, seja para a FUVEST, seja para institutos federais, se você está estudando aí para processos seletivos para ensino médio, tá legal? Aqui é a base de um texto dissertativo argumentativo, vulgo redação, tudo bem? É importante deixar isso claro, mas obviamente que cada banca tem as suas regrinhas a mais. Isso aqui é a parte mais básica sobre como deve iniciar um texto dissertativo argumentativo, tudo bem? Tranquilo? Pensando então na importância de um bom parágrafo de introdução, por que ele é importante? É importante por três questões. A questão da guia do leitor, né? Impressão, a primeira impressão que fica, e base do argumento. O que eu quero dizer com cada um desses tópicos? Quando eu penso em guia do leitor, veja só, eu estou fazendo uma introdução e a introdução ela é a primeira porta de entrada do seu leitor, avaliador, seja lá, quem está lendo o seu texto, tá? E é como você está se apresentando e apresentando que você conhece o tema que você está escrevendo e como você vai direcionar, trazer a sua opinião para isso. Então, é muito importante você fazer uma boa introdução, porque ele acaba orientando o leitor e também trazendo, de alguma forma, essa antecipação dos seus argumentos a partir do seu ponto de vista, tá? Obviamente que eu estou falando aqui de uma boa introdução, considerando que você, o autor do texto, entendeu qual é o tema que você está trabalhando, tudo bem? E tem o conhecimento aprofundado disso. Se você não consegue entender muito bem qual é a temática, não tem profundidade, vai ter dificuldade sempre de fazer uma introdução, porque aí tem a ver não só com estrutura textual, tem a ver também com o seu conhecimento de mundo, certo? Então, aqui a gente está pensando nesse autor que já tem mais bagagem ali, tá? A primeira impressão é o quê? É, bora, se eu estou começando uma redação e a introdução ela é a primeira parte, você precisa necessariamente, de alguma forma, prender o seu leitor. Ainda que seja uma redação que a gente sabe que está sendo avaliada, mas ela tem um propósito comunicativo de o quê?
mostrar que você tem conhecimento de um conteúdo que tem a ver com aquela temática. E vamos lá ser sinceros, né? O que, que é um texto dissertativo argumentativo? Esse nome é gigantesco, mas para que, que ele serve? Ele serve para você, autor, fazer o quê? Tentar persuadir o leitor, tentar convencê-lo sobre a sua opinião, e para isso você usa argumentos. Isso é o texto dissertativo argumentativo, tá legal? E você precisa convencer. Aí, essa ideia do convencimento a gente faz como? Usando repertórios socioculturais interessantes, atraentes, que obviamente tenha relação ali com o tema que você está trabalhando, tudo bem? E estratégias argumentativas que são técnicas, que contribuem para a argumentação, certo? Eu já fiz um vídeo sobre o que é estratégias argumentativas e também repertório sociocultural. Eu indico você, depois desse vídeo aqui, dar uma olhadinha, porque isso também contribui muito para você saber iniciar uma redação, tá? Mas voltando aqui, a primeira impressão é isso, é uma boa introdução. Quando você mostra que você não tem conhecimento prévio, aí acaba sendo fraca, e isso faz o quê? O leitor ter desinteresse. Em contrapartida, quando você traz um filme, uma série, uma lei que tenha total conexão com o tema, isso já mostra para quê? Para o teu leitor, caraca, fulaninho de tal, jovenzinho, jovenzinha, sabe o que está falando, eu vou continuar a leitura. Isso que tem a ver com a questão da persuasão da leitura e essa primeira impressão, tá? E na introdução, por mais que não seja regra, mas é muito mais recomendável, né, quando a gente já está muito mais tempo ali trabalhando com redação, é recomendável que você faça basicamente o que a gente chama de antecipação de argumentos. Eu vou trazer mais para frente o que é isso, mas basicamente é você, já na introdução, mostrar um pouquinho de como você vai mostrar as consequências ou mesmo as problemáticas que faz o tema, que normalmente o tema é um tema problemático, considerando, tirando aí poucas redações de vestibulares que pensam de forma filosófica, mas tema de redação ao Enem, por exemplo, é sempre temáticas problemáticas que têm a ver com sociedade, tecnologia. Então, assim, normalmente a introdução ela acaba sendo e trazendo essa base central sobre o que você vai falar e como você vai argumentar sobre aquele tema. Então, aí já é uma antecipação de como você vai projetar o seu texto, tudo bem? Tem a ver com isso. E aí, quais são essas técnicas de contextualização do tema? O que é você contextualizar um tema? É basicamente você apresentar o tema de uma forma, né? A gente pode apresentar um tema de uma forma bem direta, falando, sei lá, o tema é sobre o racismo, vamos de um tema simples, né? Um tema que a gente normalmente eu, professora, em escolas e turmas de oitavo, nono, como é que eu normalmente uso? Eu uso muito tema sobre bullying nas escolas, porque acaba sendo mais ambientado ali para eles. Então, por exemplo, um tema como bullying na escola. Eu poderia começar uma introdução de forma bem direta, falando: o bullying nas escolas é um problema social persistente na sociedade brasileira, certo? Estaria errado se eu começasse dessa forma? Não estaria errado. Porém, existem técnicas de contextualização do tema que podem trazer essa questão da primeira impressão e de persuasão do leitor a respeito de como você está trazendo o tema. E aí você pode fazer isso de que maneira? Trazendo uma citação, por exemplo, conectando com frases de autores relevantes relacionados àquela temática, tudo bem? Fatos históricos. No caso aqui do bullying, eu não consigo pensar no fato histórico. Agora, quando a gente pensa no racismo, dá para a gente trabalhar facilmente ali com o período colonial, a gente faz essa conexão da alusão histórica, definição de uma parte do gênero. Você, por exemplo, na questão do bullying, você queria trazer com as suas palavras o que é bullying. O bullying é o quê? É um ato violento que a gente faz, né? Que a gente faz, não sou eu, né? Mas a pessoa faz ali em uma pessoa, uma vítima. Então, você querer definir de alguma forma ali, você pode fazer isso, trazer um dado estatístico. Obviamente que quando você traz um dado estatístico, você não pode botar vozes da minha cabeça, tá? Você precisa
colocar uma fonte verificável para tornar aquilo ali legítimo, tudo bem? Então, se você não for muito bom aí de gravar números, eu te aconselho a evitar dado estatístico, tá? Eu sou péssimo, então eu nunca fui de usar dado estatístico, só apresentei para os meus alunos, que tem alunos que são cabeçudos, assim, e eles conseguem gravar muito bem a proximidade ali de dados, né? Colocar de acordo com a OMS, e botam os dados que estão coerentes com o aproximadamente, porque olha só, quando você faz um dado estatístico, você apresenta um dado estatístico, não necessariamente você precisa gravar que é 70,3% de alguma coisa. Você pode botar o quê? Aproximadamente 70%. Isso daí ainda é cabível, tá? Mas eu, particularmente, sempre tive muita dificuldade. Então, eu sempre, como alguém escrevendo redação, eu sempre evitei, mas se você é cabeçudo, cabeçuda, bota aí que é sucesso. E bom, para você começar uma boa introdução, parece besteira, mas é muito importante você apresentar de forma clara a sua tese e também o seu posicionamento, tá? Parece besteira, mas não é. Isso mostra o quê? Se você souber se apresentar claramente, mostrar o seu ponto de vista a respeito do tema, isso mostra que você entendeu qual é o direcionamento temático, tudo bem? Considerando ali que o Enem, por exemplo, a gente não trabalha só a bullying na escola. Não, normalmente é uma frase temática. O que é a frase temática? Ele traz nessa frase o direcionamento que o autor precisa seguir, ou o candidato, enfim, precisa seguir para você alcançar a nota 1000. Então, por exemplo, se fosse um tema sobre a persistência da violência contra as mulheres, né, o feminicídio, por exemplo, né, a persistência do feminicídio no Brasil. Não é só para você falar que o feminicídio é um problema social que acontece no Brasil. Não é só isso. É você mostrar que há uma persistência, é um problema contínuo. E por que, que ele é contínuo? Aí você precisa trazer os seus argumentos, tudo bem? Então tem a ver com isso, você entender as entrelinhas de uma frase temática. Então, é muito importante você o quê? Compreender o tema, analisar profundamente a proposta do texto, ver os textos motivadores, e aí tá, ler os textos motivadores para ver qual é o direcionamento do texto não quer dizer que você tem que copiar o que está escrito nas frases ali nos textos motivadores, tudo bem? Toma cuidado com isso, porque dependendo da banca, aí quando, por exemplo, o Enem é descontado, o corretor não lê, não leva em consideração se você copiar frases ali do texto motivador, então tem que tomar muito cuidado com isso, que você perde o ponto, tá? Formular sua tese, saber se posicionar, tem tudo a ver com o que eu já venho falando desde o início dessa aula, e também aqui você já na introdução trazer e sinalizar de alguma forma a sua argumentação, porque o desenvolvimento argumentativo é o grande coração do texto, né? Tanto é que é a parte maior do seu texto, é onde você vai trazer os seus argumentos e também a sua fundamentação dos argumentos. Na introdução, se você conseguir preparar o seu leitor sobre o que você vai falar dos argumentos, mostra muito bem que você está indo muito bem, trazendo de forma muito coerente, muito direta e de forma bem elaborada a sua introdução de um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, aqui, estratégias argumentativas que você pode usar para elaborar essa contextualização são várias, tá? E dependendo do autor, você vai encontrar de formas diferentes essa postura aqui de nomear as estratégias argumentativas, tá? Basicamente, se você seguir de uma forma mais ampla, você pode usar notícias, casos reais. Por exemplo, se fosse falar sobre injustiça policial, né? A violência policial. O caso que aconteceu no Rio de Janeiro com a menina Ágata é um caso que ficou muito marcado sobre essa questão de violência policial, tudo bem? Questão retórica, por mais que seja ainda usado como uma estratégia argumentativa, ela não é muito usual, principalmente em candidatos que tiram a nota máxima, tá? Então, o que que é a questão retórica? É você fazer uma pergunta intrigante que faça uma provocação na leitura, tá? Temas mais filosóficos de uma redação pode caber essa questão retórica. Porém,
não é muito usual esse tipo de estratégia argumentativa considerando aí provas de vestibular, tudo bem? Contexto amplo, que é o que você iniciar trazendo uma visão mais geral do problema e a partir disso trazer uma conexão com o tema e comparação, esse aqui que é muito comum principalmente em provas como vestibular e Enem, tá? Que é o argumento de comparação, que é quando você aqui traz, repertórios de filmes, de séries, de livros, que tenha uma conexão com a temática que você está trabalhando. Essas estratégias argumentativas que eu trouxe aqui, elas são mais abrangentes, tá? São mais para você que ainda não começou a praticar de forma consistente redação, ou é o primeiro contato que você está tendo com redação, e aí está com essa dificuldade do passo a passo, então você usar a notícia, por exemplo, é mais confortável para você. Agora, se você quiser usar outras estratégias argumentativas, como dados estatísticos que eu trouxe mais à frente, ou também outras estratégias como trazer a legislação, trazer um dado de uma lei federal, por exemplo, que possa conectar ali com o tema proposto, tá legal? É muito comum. A alusão histórica, eu já disse aqui também, mas é uma das estratégias argumentativas que, inclusive, são mais comuns no uso ali de uma introdução, tudo bem? A respeito de um tema, normalmente temas sociais a gente traz ali a alusão histórica, entre todas, existem muitas estratégias argumentativas, tá? Isso aqui só foi um basicão para você que tem muita dificuldade de iniciar uma redação, tá? Não existe a forma certa no sentido de a melhor estratégia argumentativa. O corretor não vai olhar se você usou aquela estratégia argumentativa ali que ele mais gosta, não tem a ver com isso, tá? Tem a ver como você está usando de forma coerente no seu texto, tá? Isso que é fundamental. Agora, olha lá, vamos lá. A gente já falou sobre a melhor forma, né? Como deve iniciar, quais são as melhores formas da gente começar ali, mas existem também erros comuns na introdução que você precisa evitar, tá? Aqui não está escrito não, mas, cara, tinha uma coisa que me incomodava tanto quando eu pegava, assim, aluno escrevendo, era desde os primórdios, alguma coisa assim, eu nem lembro direito. Eu acho que era isso, desde os tempos primórdios lá, alguma coisa assim. Ou atualmente. Melhor, pior do que o atualmente. É odiernamente. Nem eu, gente, que eu sou de português, eu nunca fiquei usando aquela palavra. Alguém deve ter colocado na internet esse odiernamente. Acho que é. Deixa eu pegar aqui para não ficar falando besteira. Olha só. Hoje em dia não tem mais não. Ó, odiernamente, tá? Que é um advérbio que indica tempos atuais, mas aí as pessoas queriam ficar enchendo linguiça, botando ali de forma rebuscada e colocava isso. Gente, olha só, não é isso que vai fazer você tirar a nota máxima, certo? Aí você fica usando uma palavra que tu tem 15 anos, aí vai usar essa palavra. A gente sabe que tu não usa no dia a dia, nem eu estava lembrando dessa palavra, tá? Então evitem palavras extremamente rebuscadas. Porque, primeiro, você pode escrever errado lá, aí vai dar ruim, né? Começar já a escrever um negócio meio errado, porque você acha que é a forma ideal. E também não é isso que é avaliado, é o conteúdo, é como você coloca de forma clara, objetiva sobre o tema. Obviamente que quando você tem um vocabulário rebuscado, uma palavra ou outra ela é realmente usada ali de forma mais específica, porque você tem um domínio da língua portuguesa no seu auge ali de Machado de Assis. Mas você não precisa ser um Machado de Assis para você tirar nota 1000 numa redação Enem, é isso que eu estou querendo dizer, tá? Então calma com isso, de ficar querendo enfeitar o pavão, não faça isso não. Seja claro, objetivo no seu texto, para você não ter confusão, tá? Então evite ser genérico, trazer uma coisa de Grécia Antiga, né? Do nada meter um Grécia Antiga para iniciar uma redação que tem a ver com bullying nas escolas do Brasil, entendeu? Não fica, não faz sentido. Não faça isso. Não faça. Copiar o tema, trazer já na introdução. No início da introdução, tu vai colocar o bullying nas escolas é um problema. Repetir a frase temática. Você não precisa fazer isso, tá? Quando você faz isso, você já está mostrando para o teu corretor, o avaliador do texto, que você
tem uma introdução fraca, que tem pouco domínio no que você vai começar a escrever. Então é muito perigoso você já de cara, no início da introdução, você querer mostrar a frase temática sem uma definição, sem nada ali. É uma introdução muito fraca quando você faz isso. Uma tese implícita que tem a ver com o quê, né? Você não ser claro em apresentar o seu ponto de vista a respeito do tema, tá? Então, por exemplo, se fosse um tema como, vamos ver aqui, com sustentabilidade, que é difícil pra caramba. Se você não, na sua introdução, não mostrar claramente qual é o conceito da sustentabilidade ou como você vai falar sobre sustentabilidade dentro ali do seu texto, isso mostra que você não tem clareza do que seja essa parte fundamental do tema e como você vai defendê-la no seu texto, tá? Ali apresentando a sua tese. Cuidado com isso. E excesso de informação é você apresentar muitos conceitos, muitas definições, muitas coisas sobre o tema, mas sem chegar a um propósito certo, sem deixar de forma clara do que você de fato vai falar no seu texto. Isso é um erro bastante comum, principalmente de alunos de Fundamental 2 que estão tendo o primeiro contato ali com redação, e eles acham que na introdução você precisa já colocar todas as informações possíveis para você mandar bem na introdução e não entende que a introdução, na verdade, é como o próprio nome diz, você está introduzindo o tema, né? Introduzindo o seu texto. É basicamente você apresentar o seu ponto de vista e a antecipação dos argumentos. Então, você ficar falando já sobre os argumentos de forma aprofundada dentro do seu texto não é bom, como também você apresentar diversas definições, diversas questões, diversos repertórios socioculturais dentro ali dessa introdução, sem mostrar claramente a sua tese, sem mostrar claramente qual vai ser o propósito do seu texto, tudo bem? E se você estiver gostando do conteúdo, faz o seguinte, não se esqueça de você se inscrever se você ainda não é inscrito, ative o sininho para você receber os próximos conteúdos aí, para você aprender português e redação de forma prática, objetiva, de forma atrativa e sem nenhuma complicação. Agora vamos lá voltar para o vídeo.